Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Una voce che risuona all'improvviso Há uma voz que nella ressoa vita di improvisamente Abramo, na vida de Abraão. una voce che lo invita a Uma intraprendere voz un que o cammino convida a che iniciar sa um di caminho assurdo, que sabe que é absurdo. una voce che lo sprona a sradicarsi dalla Uma sua voz que o patria, impulsiona a dalle desenraizar-se radici da della sua sua pátria, famiglia, das raízes da sua per família, andare verso un futuro nuovo, para ir em direção a un um futuro novo, diverso. um futuro diverso. E tutto sulla base di una E promessa, tudo segundo uma di cui promessa, bisogna solo fidarsi. da qual precisa somente fiar-se. E fidarsi di una promessa Fiar-se de uma promessa non è facile, não ci é vuole fácil. coraggio. É necessário coragem. E Abramo E si Abraão fidò. confiou. La Bibbia tace sul passato del primo A patriarca. Bíblia não fala nada sobre o La passado do logica primeiro delle cose patriarca. A lascia lógica supporre das coisas che deixa adorasse supor altre que divinità. adorasse outras Forse era divindades. un uomo sapiente, Talvez era um homem abituato a sábio, scrutare il habituado cielo e le a ler stelle. o Forse céu e as estrelas. il Signore infatti O gli Senhor, de promette fato, che lhe la sua promete descendenza a sua sarà descendência numerosa come será le numerosa stelle como as che conteggiano estrelas il cielo. que estão no céu. E Abramo parte. E Abraão parte. Ascolta la voce di Ouve a Dio voz de e Deus si fida della sua parola. e confia na sua palavra. Questo è importante. Isto é Si importante. fida della parola Confia di Dio. na palavra de Deus. E con questa sua partenza nasce un E com essa sua nuovo partida modo di nasce um novo concepire modo de la conceber relazione con a Dio. relação com Deus. E per questo motivo che il É patriarca por Abramo esse motivo que o è patriarca presente Abraão nelle grandi tradizioni é presente nas spirituali grandes ebraica, tradições cristiana e espirituais hebraica, islamica cristã e come il islâmica, perfetto como uomo o di Dio, perfeito homem de Deus, capaz de submeter-se a Ele, anche quando la sua volontà também si rivela quando a sua ardua, vontade se se revela non árdua addirittura e incomprensibile. até mesmo incompreensível. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraão é, portanto, o homem Quando da Dio palavra. parla, l'uomo diventa Quando recettore Deus di fala, quella o parola homem e la torna-se sua vita receptor daquela il palavra. luogo in cui E a essa sua chiede vida, di o incarnare. lugar em que pede Questa para è se una encarnar. grande novità Essa é uma nel grande cammino novidade religioso no dell'uomo. caminho religioso do homem. La vita del credente A vida do fiel comincia a começa a se conceber como vocação, cioè chiamata, isto é, chamado, come luogo dove como si lugar realizza onde una se promessa. realiza uma promessa. Ed egli si muove nel mondo non tanto E ele se move no sotto il mundo, peso di un não enigma, tanto sob o peso de um ma enigma, con la forza di mas com quella a força daquela promessa che un promessa giorno si realizzerà. que um dia irá se Abramo realizar. credette E Abraão nella acreditou promessa di na Dio. promessa de Deus. E credette e andò Acreditou e foi, senza sapere sem dove saber andava. para onde ia. Così dice la lettera Assim agli ebrei. diz a carta aos Hebreus. Ma si fidò. Mas confiou. Leggendo il libro della Genesi, Lendo o scopriamo livro come do Abramo Gênesis, visse la descobrimos preghiera como Abraão nella continua fedeltà a quella parola, viveu a oração na che contínua periodicamente fidelidade si affacciava daquela lungo il palavra, suo que cammino. In periodicamente sintesi, possiamo encontrava dire no seu che caminho. nella Em vita di síntese, podemos Abramo dizer que na vida de la Abraão, fede si fa a fé storia. se faz história. La fede si fa storia. A fé se faz Anzi, história. Ou melhor, Abramo, con la Abraão, com a sua per vida, esempio, com seu exemplo, insegna nos ensina questo cammino, este questa caminho, strada esta estrada, nella quale la na fede qual a si fé fa storia. se faz história. Dio non è più visto nei fenomeni Deus não é mais visto cosmici, somente nos fenômenos Dio cósmicos, lontano che como um può Deus incutere distante que pode incutir Invece terror. il Dio di Abramo Em vez do Deus de Abraão, diventa mio se Dio, torna o meu Deus, il Dio della mia storia o Deus da personale, minha história pessoal, che guida i que miei guia os passi, meus passos, che non mi que não abbandona, me abandona. il Dio dei miei O giorni, Deus dos meus il dias, o compagno delle companheiro mie avventure, das minhas il aventuras, Dio provvidenza. o Deus providência. Io mi domando Eu me e vi pergunto domando, e pergunto a vocês: noi abbiamo questa esperienza nós di temos Dio, esta experiência de Deus? mio Dio, O meu Deus, il Dio che mi o accompagna, Deus que me acompanha, il Dio della mia storia personale, Deus da minha história il Dio pessoal, che guida i miei que passi, guia os meus che non passos, mi abbandona, que não me abandona,
o Deus dos meus dias. Temos essa experiência? Pensiamoci un po'. Vamos pensar um pouco nisso. Questa esperienza di Abramo Essa experiência de viene Abraão testimoniata é anche testemunhada da uno dei também testi più por um dos textos originali della mais storia della originais da spiritualità, história da espiritualidade, il Memoriale di Blaise Pascal. o Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così: Começa dessa maneira. Dio di Deus de Abraão, Dio di Deus de Isacco, Isaac, Dio di Deus de Giacobbe. Jacó. Non Não dos filósofos ou dos sapientes. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Dio di Gesù Cristo. Deus de Jesus Cristo. Esse memorial escrito um pequeno pergaminho encontrado depois da sua morte, que estava interno de um vestido do filósofo, exprime não uma reflexão intelectual que um homem sapiente pode conceber sobre Deus, mas exprime o sentido vivo, experimentado da sua presença. Pascal anota até mesmo o momento preciso em que sente aquela realidade, tendo finalmente encontrado, a noite do dia 23 de novembro de 1654. Não é o Deus abstrato ou Deus cósmico. Não, é o Deus de uma pessoa, de um chamado, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que é certeza, Deus que é certeza, que é sentimento, que é alegria. A oração de Abraão se exprime, antes de tudo, com ação. Homem do silêncio, que em cada etapa constrói um altar ao Senhor. Abraão não edifica um templo, mas dissemina o caminho de pedras que recordam a passagem de Deus. Um Deus surpreendente, como quando lhe faz visita na figura de 3 hóspedes, que ele e Sara acolhem com atenção e que anunciam a eles o nascimento do filho Isaac. Abraão tinha 100 anos e sua mulher 90 mais ou menos, e acreditaram, confiaram em Deus. E Sara, sua mulher, concebeu. Naquela idade. Esse é o Deus de Abraão, o nosso Deus que nos acompanha. Assim, Abraão se torna familiar de Deus, capaz também de discutir com ele, mas sempre fiel. Até a prova suprema, quando Deus lhe pede de sacrificar o próprio filho Isaac, o filho da velhice, o herdeiro. Aqui Abraão vive a fé como um drama, como um caminhar na dificuldade da noite, sob um céu, dessa vez sem estrelas. E muitas vezes acontece também conosco, de caminhar na escuridão, com a fé. Deus mesmo irá deter a mão de Abraão já pronta para atingir, porque viu a sua disponibilidade verdadeiramente total. Irmãos e irmãs, vamos aprender de Abraão, vamos aprender a rezar com fé, a escutar o Senhor, caminhar, dialogar, até mesmo a discutir. Não devemos ter medo de discutir. E dizer uma coisa também que parece uma heresia. Tantas vezes eu ouvi pessoas que dizem, mas sabe, aconteceu isso comigo e fiquei com raiva de Deus. Mas você teve a coragem de ficar com raiva com Deus? Você teve essa coragem? Mas essa é uma forma de oração. Porque somente um filho é capaz
de ficar com raiva do pai e depois reencontrá-lo. Vamos aprender de Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Com Deus, aprendemos a falar como um filho com o pai. Ouvi-lo, responder, discutir, mas transparente, como um filho com o pai. Assim nos ensina Abraão a rezar. Grazie. Obrigado.